A partir de agora você acompanha o programa Com Você Agricultor. Notícias, mercado, clima, tecnologia, entrevistas, conversas e conhecimento especializado sobre agricultura. Com Você Agricultor, na 87,9, Rádio Comunitária. Bom dia, boa tarde, ouvintes. Estamos no ar em mais um Com Você Agricultor, um programa realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Paremater, unidade de Santa Helena, em parceria com a Rádio Comunitária Liberdade. Eu sou a Daiane Lenz e aqui comigo no estúdio Carlos Harold e o André Vitório. É muito bom ter a sua companhia. Olá, ouvintes! Hoje no programa vamos receber o Nelson Kunzler, extensionista do IDR Paraná de Quatro Pontes, para falar com a gente sobre uva, poda de videira. Acompanhe conosco, fique ligado! Rural em Foco. E vamos iniciar o nosso Rural em Foco com as notícias do bloco agrícola. Safra 2021-2022. O SDA mantém números da soja e corrige os de milho para cima nos Estados Unidos. E aí, Carlos? Então, né, a safra americana tem se mantido os patamares aí nas avaliações, avaliação após avaliação, tem se mantido relativamente boa, né? Isso indica que a gente vai ter uma boa produção lá. Nós aqui, infelizmente, nosso balanço aqui deu uma queda, né, por conta da geada que deu aí, mas as produções nos Estados Unidos estão se mantendo em boas condições lá. Isso é bom. Aqui para nós é diferente, né, pois a projeção da segunda colheita de milho tem nova queda com a seca e o atraso no plantio segundo a Conab. Não só seca, atraso no plantio, mas agora atualizando aí os dados da Conab, que ainda não saiu ainda, mas a gente tivemos essa geada no centro-sul do país aí, pegou bastante regiões aí e que aumentou a perda, né? Diz que deu geada até em Rondonópolis? Então, imagina! Então, assim, a gente teve uma perda aí, o pessoal tá estimando que só com a geada, dados aí que o pessoal do Instituto do Mato Grosso avaliou ali, perdas de 27% da relação à produção total que era esperada, né? Só por conta da geada. Agora, você imagina com o reflexo da seca, com o reflexo que a gente tem, já que vem perdas acumuladas do milho aí, aqui, né? Teve bastante perda, né? Foi uma semana de bastante proagro, né? Que a gente teve. Ali na região de São José das Palmeiras até Toledo, a gente viu bastante lavoura bem feia, né, André? Pois é, ali queimou bem mais que aqui, especialmente nas áreas de baixada, né? Aqui em Santa Helena ainda se salvou bem comparado com o que a gente tem ali. O que vai variar muito com relação à perda era o ponto, né, do milho que estava. Então, algumas lavouras que conseguiram plantar antes já estavam um pouco mais adiantadas, perderam menos. Algumas que estavam no ponto de silagem ou quase chegando no ponto de silagem, essa teve uma perda maior, mas que, vamos falar assim no linguajar, a gente estava preocupado que não ia ter milho para silagem, agora inverteu, né? Essa semana foi a semana do maquinário, tá aí fazendo silagem na região aí. O estoque de silagem dos produtores de leite aí deu uma arrumada, né? Em relação à colheita, o Mato Grosso já tem mais de 35% de área colhida e mais de quase 80% aí da safra negociada. A produtividade média semanal ficou acima das 100 sacas por hectare, mas tende a cair ainda mais nas próximas semanas. Então, essas daí que já colheram, ou era milho irrigado, ou milho que conseguiu pegar alguma chuva que plantou no período certo, né? Agora em diante, essa restante dessa colheita é aquele milho que sofreu com a seca que vai vir. Então tem isso. A produção que foi colhida agora é uma produção muito boa, porque era parte de milho irrigado. Agora vai começar a colheita de quem plantou fora da janela de plantio. Agora, né? Vem a quebradeira. E o Mato Grosso é um balizador, né, dos com nossos certeza, grãos né? aí, mercado internacional. E é o que né? vai salvar nós no mercado interno, né? Que foi a única região assim que teoricamente está com o milho Vamos melhor. Vamos ver que eu acho que nada salva, hein? Vai faltar milho no mercado. Vamos falar um pouquinho de trigo. Novas estimativas indicam safra recorde no Brasil. Notícia, semana após semana, a mesma notícia, né? Safra recorde, clima excepcional para o milho. Essa geada que deu, pegou pouco milho, pouco trigo em condição de embonecamento, que é o ponto crítico dele aí, né? Então, assim, se escapou da geada e a gente não tem uma previsão, assim, grande a longo prazo de frio chegando aí. Isso indica que a gente vai ter uma baita de uma safra de trigo. Isso é bom. Tendência de alta forte nos fertilizantes devem continuar até o final do ano. A restrição de oferta preocupa. Os fertilizantes, o produtor tem que entender. Por que subiu o preço dos fertilizantes?
O dólar estava mais alto, né, quando foi comprado. E principalmente o petróleo, né? Boa parte do fertilizante nosso é derivado de petróleo. E o petróleo está só subindo. Então, com isso, os fertilizantes têm uma tendência alta de subir os preços. Uma análise que o pessoal tem feito é que o produtor nunca comprou tão antecipadamente como comprou esse ano. Mas aquele que ainda não comprou, corra para comprar. Não tem perspectiva de baixar preço de insumo. A perspectiva é só continuar subindo. E a margem ainda está muito boa, produtor, comparativamente com o preço que está hoje dos produtos. Mercado de orgânicos cresceu quase 10% desde o início de 2020, segundo o Sebrae. Esse é um mercado que não para de crescer, né? É um nicho de mercado aí de quem foi indo para essa linha aí de certificar como orgânico, aumenta os lucros e está numa tendência de crescimento ano após ano, né? É um nicho de mercado que não está completo, né? Na verdade, ele vai ser um nicho de mercado, como todo nicho de mercado ele tem um certo limite. Mas esse limite ainda não foi atingido e ainda está longe de ser atingido, né? E Santa Helena já figura oficialmente nesse cenário. Né? Temos 7 produtores certificados como orgânico em Santa Helena. Pois é, e ainda temos a questão dos mercados institucionais que nem entra nessa conta, no caso. Com certeza. Produção de grãos crescerá 27% nos próximos 10 anos. E o Brasil vai ser um dos grandes encarregados de puxar essa frente, né, aí. É uma tendência porque o mundo precisa de alimentos, né? E a gente está aumentando a questão de condição de produção de proteína animal. E com isso vai aumentar a produção de grãos. Então aproveita e traz pra gente as cotações. Terminando a notícia, hoje eu vi um dado que o Brasil planta apenas 5% da sua área, né? 5% do território só que é plantado para agricultura. Então você pensa, 5% não é nada. Se aumenta um pouquinho essa área plantada aí no município, quanto que você já consegue aumentar? Acho que o caminho nosso é mais aumentar em produtividade. E produtividade também, né? Que foi o grande avanço que a gente teve nos últimos anos. Faz as cotações. Nas cotações, soja está cotada a R$ 150 em Santa Helena, R$1 a mais que a semana passada. O milho está sendo cotado a R$ 87, subiu R$ 4 da semana passada para cá. E o trigo, R$ 81 a saca, R$ 3 a mais que a semana passada para cá. Todas as cotações subindo. Mas agora, dessa semana, a tendência é que ela meio que se equilibre. Não vai subir tanto mais como subiu nas semanas anteriores. Quem tem milho, segura o milho ou vende o milho? Vende o milho. Eu venderia. É a opinião. Assim. E vamos seguir para as notícias do bloco pecuário. Carne e ovos mais caros. Produtores estimam que o ovo, frango e porco fiquem até 50% mais caros com a seca e a geada, André. Essa é a expectativa. Bom dia, pessoal. Boa tarde. A expectativa dos produtores é que se repasse um pouco desse aumento dos custos ao consumidor final. Uma parte disso realmente não tem como segurar no produtor ou na indústria e vai ser repassado sim. Vamos ver se chega aos 50% esse preço na gôndola, né? Eu acho difícil de chegar a tudo isso para o consumidor, especialmente de produtos como ovos e frango, né? Que são os produtos já de proteína mais barata. Então acho que é difícil passar esses 50%, mas veremos. China promove nova rodada de renegociação de preços da carne junto aos frigoríficos brasileiros. Confirmação pode limitar movimento de alta na arroba do boi. A China está tentando renegociar os preços, como ela é o maior comprador de carne bovina hoje do Brasil, eles estão tentando segurar esse preço que vem só subindo. Apesar de ter uma limitação ali no fornecimento de carne, né, não tem mais muito boi para ser abatido, eles são os maiores compradores. Se eles seguram o preço que está sendo vendido para eles, que paga mais caro, vai sobrar produto para nós, ou pelo menos segurar o preço também para nós aqui dentro do mercado interno. Então, para nós no açougue, talvez seja uma boa notícia. Em alguns estados que são produtores aí de bovino de corte, né, a gente já está apresentando aí uma baixa na arroba do boi, né? Goiás é um exemplo disso. Goiás teve uma leve baixa, né, uma retração pontual, mas o cenário continua sendo de alta, puxado pela exportação. O que pode realmente segurar é essa negociação com a China. Falando em China, a importação de carne de junho na China caiu 17% com os preços domésticos fracos. Isso muito puxado pelos suínos. Eles já repuseram os estoques, né? Eles têm estoque de guardar carne congelada e começaram a produzir mais. Então essa carne suína diminuiu, só a carne suína conseguiu diminuir 17% de importações de carnes da China. Então a gente vai sentir um pouco esse impacto mais ao longo do tempo.
Criadores de bodes e carneiros tentam driblar altas nos custos com ração. O mercado de ovinocultura e caprinocultura, ele também sentiu com certeza, né? A ração, como subiu o grão em outras rações, subiu para ovino e caprino também. A tendência é trabalhar um pouco mais a pasto, reduzir um pouco de ração, reduzir a importância desse custo. E o preço do ovino e caprino, ele não acompanhou tanto, né? Enquanto subiu ali na faixa dos 20%, a comida subiu perto de 50%. Então tá se tentando controlar os custos. O produtor ele tem que sempre traçar estratégias, principalmente quando ele está com animais que são ruminantes, que ele tem essa oportunidade de fornecer uma parte da alimentação barata, concentrada, né? E uma parte de volumoso, né? Então ele tem essa opção. Então, tem que traçar aí uma estratégia alimentar, né, André? Isso, e trabalhar na formulação da ração. Quem fizer ração em casa sai bem mais barato. A gente, se precisar uma formulação, a gente faz, né? A gente colabora como o IDR, como Emater. A gente pode ajudar o produtor nessa formulação também. Procure a gente lá no escritório. 3268-2020 é o nosso telefone. Liga lá e pede para falar com o André, que parte de ovinos e caprinos aí é com ele. Em 2020, 1 em cada 3 aves abatidas no Brasil saiu do Paraná. Pois é, o Paraná aí ganhando espaço no mercado brasileiro, né, como principal produtor. E como principal produtor, a região de Toledo também é a que mais tem frango por metro quadrado, né? Então, a nossa região oeste aqui do Paraná em destaque no Brasil inteiro. Nós somos destaques aí em frango de corte, suíno e piscicultura, né? Tilápia aqui. Destaque na produção animal, né? Isso vai se manter por um bom tempo aí em destaque, vai ser a maior produtora, se tudo der certo e que tudo continue dando certo, né? Como os nossos avisos e notícias diversas, quer falar do evento, Carlos? Então, sexta-feira que vem, na parte da tarde, produtor, reserve este horário. Dia 23 de julho. Nós vamos fazer um evento de falar um pouco sobre as ações do IDR Paraná com relação ao manejo de pragas, manejo de doenças e aplicação de agrotóxicos na lavoura, no cultivo da soja. Então acompanhe conosco. Semana que vem a gente dá mais detalhes, Conversamos mais sobre o tema semana que vem. Vamos então para a previsão do tempo. A semana aí promete dar uma chuvinha aí, uma previsão de pancadas de chuva na quinta-feira com 3,6 milímetros. Na sexta-feira, chuva com cerca de 30 milímetros, e aí a partir da semana que vem esfriar um pouquinho. Mas nada muito gritante, né? O frio também, essas perspectivas. Pô, vai vir uma geada. Por enquanto não tem tendência assim nesse curto prazo. Não, a previsão é que a partir do dia 21 aí, 21 tem um frio mais intenso, mas aí a gente tem que aguardar, né? Que a previsão do tempo tá mudando todo dia. Todo dia. É isso aí, gente. Vamos rapidamente para o nosso bloco de apoiadores. Hoje temos convidado especial, falar um pouquinho sobre a poda de uvas e produção da vitivinicultura com Nelson Kunzler. Aguarde aí que nós retornamos já já. Rádio Comunitária. 12h31. Voltamos com o programa Com Você Agricultor. Papo Técnico. E no Papo Técnico de hoje estamos recebendo o Nelson Kunzler, que é extensionista do IDR Paraná, lotado no município de Quatro Pontes. Ele é técnico em agropecuária, com mais de 10 anos no trabalho da fruticultura na nossa região. Seja bem-vindo, Nelson. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Opa, bom dia, boa tarde a todos, ouvintes da Rádio Liberdade FM. Nelson, você nos ouve bem? Sim, estou me ouvindo bem, está ouvindo bem. Obrigado, Nelson, por ter vindo. Oportunidade da gente discutir um pouco, né? Tá chegando perto da poda de uva, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes de começar, dá uma introduçãozinha do como é que é o potencial da nossa região, o que você vê nesse tempo que você já trabalha com essa produção de uva especificamente, de outras frutas aqui na nossa região oeste do Paraná. Então é assim, André,
Primeiramente, quero cumprimentar esse programa de vocês aí, é bastante ouvido, e é com satisfação que a gente participa do programa de vocês. Em nome do IDR também, e aos ouvintes, é um prazer falar com vocês de novo. Referente à produção de uvas e o potencial que a gente tem na nossa região, esse potencial sempre já existiu, né? Se a gente pegar uma retrospectiva dos nossos avós, bisavós, que vieram colonizar o oeste do Paraná, praticamente todas as propriedades tinham pareiras ou videiras, como vocês queiram chamar aí. E esse potencial sempre tem, com maior ou menor escala, mas devido a uma mecanização, a introdução de outras atividades, foi se perdendo um pouco essa questão da produção de uvas. Mas agora o próprio governo do estado, através do programa Rivites, ele está voltando a reorganizar essa atividade aí, que é a produção de uvas, né? Em questão do potencial nosso que nós temos aqui no oeste do Paraná, esse potencial realmente ele existe, já teve bem mais forte em outras épocas, né? E eu acho que um dos fatores que às vezes a gente tem que prestar um pouco de atenção é na questão climática e também na questão da mão de obra, né? Mas é uma atividade totalmente viável, é uma alternativa para pequena propriedade, e tem muitos agricultores ali próximo a Santa Helena ou até em Santa Helena, né? Que hoje já fazem dessa atividade uma das principais atividades de sua propriedade. Nelson, e por hectare, qual que é a produção das uvas da nossa região aqui? Na realidade, do produtor, claro. Assim, em questão de produtividade, nós temos vários sistemas de produção, né? O produtor tem uma produção na espaldeira, vamos supor, que é aquele com de pé, ou enlatada. Isso vai tudo determinar a quantidade de gemas que o produtor vai ter por hectare, né? Mas a gente sempre fala assim, cada realidade é um produtor também. Tem produtores mais tecnificados, eles são mais, como é que se diz, mais minuciosos na questão da produção, eles gostam da coisa assim com mais capricho, e eles conseguem atingir aí umas produtividades de 12 a 15 mil quilos por hectare. Vai depender muito do sistema de produção que ele tem na propriedade, né? Mas hoje, não quero ser sim, mas em torno de 10 a 12 mil quilos para se produzir uva rústicas na nossa realidade de produtor, tranquilamente é possível, sem problema nenhum. Mas aqui na nossa região, então, só um pouquinho a questão da profissionalização do agricultor. Mas aqui, então, na nossa região, só uva rústica, né? Uva fina, por enquanto, não. Então, é assim, o que é uva fina e o que é uva rústica, né? Na verdade, as variedades mais cultivadas são as vites labrusca, né? Que nada mais são do que nossas Niagara, nossa Bordeaux, nossa Isabel. Essas uvas tanto servem para a produção de vinho, ou para degustar elas, né? Chupar elas, né? E para doces, e dá para aproveitar quase tudo na uva, né? Mas elas são conhecidas como uva rústica pela consistência da própria baga, que vem pela polpa, né? E facilmente é encontrada na nossa região, né? Devido ao manejo que é bem mais tranquilo para se fazer nas uvas rústicas, né? As uvas finas, a gente sempre fala assim, que são as uvas mais específicas para vinho. E nesse contexto aí, são as Merlot, as Chardonnay, né? São mais específicas para a produção de vinho. Mas eu digo sim que na nossa região, e pelo que a gente tem de conhecimento, Carlos, tranquilamente a produção de uvas rústicas, ela é possível na nossa região oeste sem problema nenhum. E com relação a manejo, Nelson, você sabe que a gente está num momento de poda agora, mas quais são os manejos obrigatórios que a gente deveria fazer num parreiral para manter uma boa produtividade, uma boa sanidade desse parreiral? Eu sempre falo assim, o manejo praticamente a gente tem que realizar ele durante o ano inteiro, né? Mas assim, principalmente nessa época agora, que seria os tratamentos de inverno, que tem que se fazer, esse o cara tem, se o produtor tem um pé, ou 2 pés,
isso independe muito, ou tem 500 pés, mas o tratamento de inverno, que é antes da poda, é muito importante fazer. Você consegue solucionar, às vezes, 40% do problema de doenças ou pragas até que você tenha no paregal. Isso eu sempre falo assim, o tratamento de inverno, você pode fazer tanto em citros, em pêssego, ameixa, nectarina, figo, tudo que requer poda de inverno, esse tratamento preventivo antes da poda, ela é muito fundamental, né? E qual que é o produto que a gente usa? É um produto na linha orgânica, né? Que é a calda sulfocálcica. E é um produto, sim, com bastante eficiência, tem que saber quando que aplicar, que hora que aplicar esse produto, ele tem uma eficiência muito boa. Então, esse é o primeiro manejo que você faz antes de você realizar a poda das frutas no geral, né? Depois disso, na hora que você faz a poda, você tem que dar comida para essas plantas, né? Você tem que adubar, né? Isso é todos os anos, essa adubação se faz todos os anos, né? Pode ser usado aí, se for adubo químico, né? Um 25-20 aí, sem problema nenhum, ou um adubo de milho, mais ou menos em torno de 300 gramas por planta, mas dividida em 3 vezes pode ser, né? Então, agora na época da dormência, na época da poda, você usa 100 gramas, 30 dias depois grama, mais 30 dias depois mais 30 gramas, para realmente dar suporte para essa planta conseguir a produção. Se for uma adubação orgânica, né, você pode jogar esse adubo orgânico ao redor da copa, né, em torno de 7 a 10 quilos por planta, em redor da copa, que também já ajuda. Isso é uma prática que você tem que realizar para você ter uma boa produção. Aí sim, depois entra os controles de doença especificamente, que o produtor tem que conhecer um pouco quando que ele vai aplicar, né? E a hora que ele vai aplicar, quando essa doença está se incidindo, né? Mas assim, as duas principais doenças na questão do manejo de doença é a antracnose e o míldio, né? Então isso realmente o produtor tem que prestar muita atenção, vai depender muito do ano. Se nós tivermos uma primavera, um verão úmido, nós vamos ter uma incidência, e calor, nós vamos ter uma incidência maior de doenças que vão ocorrer. Então o produtor tem que ficar bem esperto com essas duas doenças, né? Porque nada vai adiantar se o produtor não fizer esse controle inicial, que lá no final, quando a produção está ficando boa, quando a baga está começando a amolecer, ela começar a decair no chão, que é míldio, né? E daí ele vai querer resolver o problema dele. Não vai ter mais jeito. Tem que prestar muita atenção na questão do clima, na questão do fator climático, onde que o inóculo realmente entra, e daí fazer o controle com produtos específicos para você não perder para a doença, porque o resto mas o nesse produtor início já fez tudo para trás, né? Ele já construiu nesse início, então, um bom sistema de sustentação. Nesse início, então, Ele já aplicar conduziu uma essa sulfocálcica, planta. né? Então é um momento agora de controlar a doença e não perder para a doença, né? Ou para um manejo básico de você fazer uma boa produção, né? Nelson, então nesse início agora, aplicar uma calda sulfocálcica logo no início aí para reduzir a incidência, realizar a poda, adubar a planta e ficar de olho analisando a condição sanitária da planta, né? Você não vai apresentar nenhum sintoma. Apresentou algum sintoma, procura nós aqui da Emater, que a gente tenta verificar o que é e o que pode ser usado, né, nesse sentido. Voltando um pouquinho com relação à poda, Nelson, qual o período mais correto de realizar essa poda e se a lua tem alguma influência na poda? Então, cara, essa é uma pergunta bem corriqueira, né? Quando que eu podo minha parreira ou minha videira, né? A poda, na verdade, é uma prática de manejo que é fundamental para você garantir uma boa safra, né? Não tem como você não fazer uma poda, porque daí você vai alongando essa planta ou vai ter outros problemas lá na frente, né? Mas o benefício da poda, né? Porque, na verdade, você vai estar limitando o número de gemas, né? Que vai regularizar e harmonizar a tua produção em relação à capacidade produtiva e o vigor dessa planta. Então,
Porque se essa planta tem muito vigor e você não podar ela, esses ramos da tua parreira vão se estender e vai ter, às vezes, metros e metros de ramos, né? Então, esse que é o fator que você faz a poda, que você limita o número de gema, você melhora a questão fitossanitária dela e também a questão da produção, que você vai uniformizar essa brotação devido à brotação uniforme que vai ocorrer, né? Então, eu vejo assim a poda que tem que ser sempre realizada no ramo do ano, tá? Então, aquele ramo que ano passado brotou, você tem que fazer ele nesse ano, né? Para ter um novo ramo que ali vai produzir, né? E essa é a fundamental característica da poda, é você realmente harmonizar a tua planta para que você tenha uma boa produção, né? Então, ramo que brotou, que já produziu fruta, tem que ser podado para ele brotar novos ramos, é isso, né? Correto, Carlos, é isso mesmo, né? Porque esse ramo que já produziu, ele vai brotar, sem problema nenhum. Mas ele vai brotar de uma forma que vai, como é que se diz? A tua planta vai sair da harmonia de você ter uma produção todo ano com qualidade, entendeu? Porque se tu deixar esse ramo, que você, não vou podar minha pareira, aí vai dar um número de broto lá, né? Vai dar cacho? Vai dar cacho. Só que no próximo ano, você vai estar perdendo na qualidade de produção. Vai dar cacho pequeno, né? É a questão do figo também, né? Só para sair um pouco da questão da poda da uva, né? O figo é sempre podado com 2 a 3 gemas do ramo que já produziu, para ele emitir um novo ramo. E aonde que ele vai produzir? O ramo, quanto maior na questão do figo, quanto maior esse ramo crescer, mais produção ele vai dar. Então você tem que fazer essa poda harmonizando. Assim é para ameixa, assim é para o pêssego, assim é para a videira, né? O figo. E ali por diante, todas as frutas temperadas que a gente tem praticamente, que entra em dormência, elas requerem poda. Aí tem aquela correlação com a luva. Mas em que lua que eu vou podar, né? É bem complicado, né, a questão da lua, né? Mas quando que a gente... Não é uma recomendação no geral, né? Mas a gente faz sempre na minguante de julho ou na primeira cheia de agosto. Ou regiões que tem probabilidade de geada tardia, você tem que fazer ela mais lá para frente, lá por setembro, né? Mas não tem uma correlação científica ou pesquisada que a lua tem uma grande interferência. O que eu sempre falo? Na hora que a parreira, a videira, começa a querer brotar na gema final do ramo dela, é hora de você realizar a poda. Isso às vezes pode acontecer em julho, pode acontecer em agosto ou setembro, vai depender muito da questão da nutrição da planta também, né? Então, essa relação assim, mas a gente sempre fala, saída do inverno para início da primavera. Agora, se tu tiver incidência de geada, retarda um pouco mais, né? É essa correlação que a gente faz. E a poda está muito relacionada também em quando eu vou realizar a colheita, né? Por exemplo, aqui na nossa região a gente sabe que a produção sai um pouco antes do Rio Grande do Sul e pega preços melhores, né? Isso em função da poda também ser um pouco adiantada, né? Correto, Carlos. Então, assim, se tu tiver condições de podar a tua parreira, que não vai gear, lá no mês de julho, aquele ramo que você vai podar já está todo lignificado, já fez os tratamentos de inverno, já fez uma boa adubação, a tua planta está mostrando que a parreira tem isso ainda, ela se mostra quando ela quer ser podada, né? E fazendo a poda, nós temos essa vantagem aqui na região oeste, que a gente consegue fazer essa produção antecipada. Então nós produzimos uma uva de mesa aí, geralmente é no mês de janeiro, dezembro, janeiro, pouco em fevereiro, onde realmente a uva que vem de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ela não chegou aqui para nós ainda. Então, realmente, na questão de uva in natura, que a gente consegue produzir aqui, esse fator, ele, como é que se diz? Ele é muito favorável à nossa região, porque nós antecipamos praticamente em 40, 50 dias a questão da produção de uva in natura. Daí, geralmente, nesse período, que é Natal, Ano Novo, o pessoal gosta muito de degustar uva.
e é um preço realmente que o produtor pode ganhar dinheiro. Nelson, uma dúvida aqui que eu ainda fico. A poda da uva ela é bem radical, né? Ela deixa só um toquinho realmente dos galhos. Quantos galhos você deixa ali? Quantos ramos da parreira tem que ficar quando você faz a poda? E qual o tamanho desse galho? E qual a altura, né, certinho que você corta? Então, assim, André, a questão é a sustentação da planta, né? De que sistema ela foi conduzida, né? Geralmente, no sistema latado, a gente trabalha de 80 a 100 mil gemas por hectare. No sistema espaldeiro, a gente trabalha aí de 40 a 60, né? Então, se tu conseguir fazer brotar todos esses ramos, você vai ter uma produção aí muito maior que eu mencionei no início, e que era de 15 toneladas, né? Mas a gente trabalha, assim, na questão de 10 a 12 toneladas. A questão de poda, nós temos, assim, trabalhado aqui no oeste, a questão da poda curta, né? Que é realmente, você tem aquele cordão esporonado, né? Onde que saiu os ramos do ano, e a gente trabalha com 2 gemas, no máximo 3 gemas. As gemas são aqueles olhinhos que saem do ramo lateral. Então a gente trabalha com de 2 a 3 gemas, e se cada gema dessa for viável com um galho de produção, depende do sistema de condução, de sustentação, mais o espaçamento que você tem usado, o número de plantas por hectare, você consegue determinar. Mas nós aqui recomendamos a poda curta, ou de 2 a 3 gemas, do cordão esporonado, devido ao nosso clima, que é mais quente, e nós não trabalhamos aqui com poda mista muito, né? Que é deixar um cordão mais poda curta, né? Nós geralmente trabalhamos só com o cordão com 2 a 3 gemas, que dá em torno, assim, da altura de 2 dedos, vamos supor. Sim. E também, assim, aproveitando que estamos num momento agora que o produtor começa a se interessar pelo cultivo da uva também. O que é melhor, comprar a muda pronta ou fazer essa muda na propriedade? É possível? O que ele precisa? O que ele precisa observar? Sim. Eu acho que o processo de enxertia, tudo isso envolve custo, né? Eu tenho muito preconizado, né? Hoje, se tu fazer uma implantação, supor, 1.000 mudas de parreira, você vai gastar de 15 a 20 mil reais se tu comprar essa muda pronta, né? Hoje a Embrapa, ela disponibiliza para você materiais de porta-enxerto livre de várias doenças, né? Então, aí você adquire essa estaca, esse porta-enxerto aí, uma média aí de 30 a 40 centavos, né? Nós temos essa experiência na nossa região, que a gente implantou, a maioria a gente sempre implantava com os porta-enxerto. O produtor, nós treinava o produtor para fazer a enxertia, e nós temos, sim, eficiências aí do produtor fazer o próprio enxerto dele, com a variedade que ele quer produzir, né? Em torno de 85 a 90%. Sem grandes dificuldades. Teve gente aí que atingiu até 100%, né? Quem conhece o Ricardo aí da comunidade de São Roque, né? Ele quase atingiu 100%, ele foi treinado por nós, né? Então tu vê, de você ter uma muda enxertada feita na tua propriedade, ela vai te custar R$3, né? Para 15, então ali que é em questão de você ter custo de implantação, né? Agora as mudas prontas já que vem, tem que sempre ter procedência, né? Eu acho que tem quem queira comprar e tem a possibilidade, que é menos muda, ou, eu não vou fazer enxertia, quero comprar muda pronta. Que busque isso de um viveiro credenciado, que tenha licenciamento, livre de praga e doença. Não é qualquer um vendedor de rua que tenha essas condições, gente. Isso eu sempre tenho falado para os nossos produtores, que busque então uma uva, busca então uma orientação e busque de um viveiro idôneo. E outra porque informação, senão vai ter problema para frente, né? O produtor pergunta para nós. Muitas vezes é vendida aí muda de pé franco, né? Dizendo que é enxertado, com 6, 7 anos a planta entra em declínio e não produz mais, né? Isso tem se percebido muito por aí. Com certeza. Então, às vezes o produtor, não é que ele vai demorar mais ou menos na questão se ele fizer a própria enxertia, né? O tempo vai ser o mesmo, porque aquela planta que ele vai comprar pronta vai vir com raiz nua.
A porta-enxerto você planta, você faz todo um sistema radicular, essa planta vem com muito mais vigor. Mas assim, o produtor optou por comprar uma muda. Tem como ele verificar? Carlos, só um minuto, só fazer um comentário. Para quem é da cidade, né, não está entendendo muito o que a gente está falando. O enxerto é a gente pegar uma planta que já está instalada e colocar o galho de uma outra planta melhorada para aquela planta produzir melhor, né? Só para esclarecer para quem é da cidade. Viu? Sim, com certeza é importante. Mas Nelson, voltando ao assunto aqui, com relação o produtor que quer comprar uma muda dessa já pronta, que característica que ele pode observar nessa muda na hora de comprar? Eu vejo que o produtor, às vezes, eu fico optando por aquela planta mais viçosa, a maior do plantel, e nem sempre essa é a indicada, né? E qual o tratamento que ele deve fazer? Por exemplo, pegou uma muda muito velha, na hora que for tirar a raiz, está enovelada lá embaixo a raiz. Corta ou não corta? O que você recomenda nesse aspecto? Sim. Quando o produtor vai adquirir uma muda de viveiro, né? Primeiro tem que olhar o sistema radicular, se tem um bom desenvolvimento, as radicelas estão todas ali, né? Não só ter um pivôzinho ali que vai ter problema, né? Mas o maior problema que eu vejo, Carlos, é na questão quando ela vai a campo, né? O produtor compra a muda, mas não fez a cova, não fez o preparo, não preparou o local de plantio, né? Isso é um grande problema. Daí o produtor, eu comprei a muda, vou fazer um buraquinho ali, jogar um esterco e dali ela se vira, né? Não, faça seu planejamento, mesmo que são poucas mudas que o produtor às vezes adquire, né? Mas que faça uma boa adubação de cova, então. Até um sucesso mais alongado aí, né? Isso que eu falei também, é comprar a muda de um viveiro idôneo, que tem às vezes até a nota fiscal da origem desse procedimento, qual a variedade que ele está comprando, qual que é o porta-enxerto que está tendo aí, né? Um porta-enxerto adequado para a nossa região, que sempre ou é o 420 ou 766, que são portas-enxertos mais recomendados, né? Mas isso que eu falei, o André até falou aí, questão da enxertia, a gente estava falando na questão assim, o enxerto realmente é o cavalo e o cavaleiro, como é que se diz, né? E é uma planta, é um porta-enxerto, né? E a gente planta um ano, praticamente 6, 7 meses antes, de daí você buscar uma planta melhorada, a variedade que você quer, e você faz um enxerto naquele cavalo, então, né? E a planta e o enxerto seria o cavaleiro. Então, basicamente, seria essa questão, né? Mas sempre buscar viveiro idôneo e fazer uma boa adubação de cova ou de preparo, né? Nelson, estamos acabando já, assim, estamos caminhando para o final do programa. Teria alguma coisa que você gostaria de abordar e deixar de recado para os ouvintes? Algum ponto a reforçar, né, que seja mais importante? Eu sempre falo assim, a questão fitossanitária, depois que a tua uva brotou, né? Faça os cuidados necessários que precisa, né? Porque senão você vai ter problema lá na frente e não tem como consertar isso, né? Então, boa adubação, bom tratamento no inverno, tratamento fitossanitário em dia. Hoje já tem produtos orgânicos aí, pessoal que tem menos planta que pode usar. Então, hoje já tem uma diversidade boa aí para você e produtos que você consegue comprar aí, né? E outro fator, outro item que eu queria abordar um pouco aí com vocês, né? Vites, né? Que está aí que foi criado já lá em 2019, né? Tinha objetivo na questão da produção de uvas, e ele está basicamente baseado no incentivo à produção, à comercialização e o desenvolvimento do turismo e o apoio à agroindústria. A gente sabe aí em Santa Helena e região aí que tem muitos produtores que são produtores de uva ou de repente outros novos que gostaria de adentrar nessa atividade, né? Então hoje o governo do estado, através da Secretaria do Estado, ela criou esse programa chamado Orivita, que é uma parceria com um município, no caso a Prefeitura Municipal, né? E ali em Santa Helena eu vejo assim, um grande potencial numa região, na questão ali da região de São Roque, Gaúcha, Maracim. Eu acho que a gente conhece um pouco a realidade aí. Seria de formar um grupo de produtores, né?
porque o subsídio que vem do governo do estado é em torno de R$300 mil, né? E cada produtor pode ser beneficiado com R$25 mil. Isso está dentro de um projeto técnico, de alguns critérios do programa, né? Então não é bem assim, quero plantar uva agora, vou lá, me inscrevo. Não, vai ser criado um conselho no município que realmente vai homologar esses produtores, onde que esses produtores durante 4 anos vão ter uma assistência técnica, né? Desde a elaboração do projeto, dos materiais que a prefeitura vai licitar, de que forma que vai ser conduzido esse projeto, né? Mas o projeto está aí. Eu acho que é só os agricultores, os interessados procurar fazer inscrição aí. Na verdade, a gente, devido a essa pandemia, está em teletrabalho, por isso que nós estamos via telefone hoje. Nelson. Mas nós temos o nosso pessoal aí do IDR, do nosso regional, que faz uma explanação até mais detalhada sobre o programa, se o município mostrar interesse e os produtores mostrar interesse. Então, só queria mencionar isso, que o programa Revista talvez já está na mídia, já foi divulgado, mas eu vejo o município de Santa Helena um potencial muito grande em conseguir implantar pelo menos um projeto de produção de uvas, né? Porque vocês têm a vantagem aí do turismo rural, próximo a grandes centros de consumo de uva, e tudo que se produziu ali em Santa Helena se vendeu hoje. Então eu vejo por aí. Nelson, beleza, cara? Muito obrigado pela sua participação, muito prática, muito interessante para nós, para os nossos ouvintes. Muito obrigado e esperamos contar com sua presença novamente. Opa, valeu André, valeu a equipe do IDR aí de Santa Helena. Foi um prazer conversar um pouco com vocês de novo. Um abraço aos agricultores aí e fiquem com Deus aí, que vamos tocando o barco por aí. Valeu! Estamos fechando mais um Com Você Agricultor, um programa realizado pelo IDR Paraná, antiga Emater. Foi ótimo ter a sua companhia. Semana que vem estamos de volta, contamos com a sua presença novamente. O próximo programa vamos falar um pouco sobre Plano Safra. E qualquer coisa nos procure pelo telefone 3268-2020. Um grande abraço a todos vocês.